Alô, alô, pessoal, Samuel Jesus, candidato a deputado estadual pelo PL 22038, somando com o time seleto do presidente Jair Bolsonaro, 22, presidente 22, nosso futuro governador, se Deus quiser, João Roma, doutora Raíssa Soares, 222, senadora Raíssa Soares, e o nosso André Pociúncula, o Capitão Cultura, né, 22-23. Pessoal, concluindo, né, segundo vídeo, né, dessa edição que eu venho fazendo, tentando trazer uma realidade, né, dos tempos mais remotos, porque chegamos até aqui, e começo pela educação. Como eu disse, o tema, a briga, a luta é o conhecimento, a verdade contra a mentira, contra aqueles que só pensam no poder. A gente precisa lembrar que entre nós há aqueles que até se dizem cristãos e são cristãos, e aí eu tenho que questionar esse tipo de cristianismo, não só o deles, como o meu cristianismo também. O que é que está faltando no nosso tipo de cristianismo? Porque esse cristianismo já foi denunciado por Søren Kierkegaard na Dinamarca. Então, tudo que já aconteceu lá, se a gente for analisar as histórias, vai estar acontecendo aqui, e de uma forma muito rápida. O Paulo Figueiredo, às vezes, perguntam a ele por que ele acerta tanto. Ele diz que acerta tanto porque ele acompanha a política norte-americana. E logo que acontece lá, pela velocidade da informação, essa coisa chega aqui, como a famigerada lei que aprovaram na Califórnia, onde o furto é liberado, o furto até 600, 700 dólares é liberado. Então, assim, como assim? Aí, aqui já tem pessoas ensaiando aprovar um projeto desse, e eles têm força, eles são organizados. A direita não é organizada. Até agora, eu ainda não vi ninguém falando de um projeto político. O projeto político é aglutinar todas as forças convergentes para traçar aquilo que é comum. Haverá divergências, é normal as divergências, mas é preciso, é urgente criar um projeto político. Como disse o professor Olavo de Carvalho antes de morrer, é necessário, é urgente fazer uma militância bolsonarista. E por falar em militância bolsonarista, muitos se sentem tranquilos em omitir o nome do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ora, quem entende um pouco da realidade sabe que existe uma guerra cultural, uma guerra política. O mundo político está polarizado. Isso é bom por quê? Porque a gente entende logo quem é quem está do lado certo, quem está do lado oposto. Existe uma esquerda que está do lado do sistema, todo mundo já sabe. Essa terceira via que nunca a gente sabia que nunca ia acontecer, não existe terceira via, terminou ficando o Lula como o candidato. E só em falar desse cara como candidato já me dá um asco, porque é triste você ter que ir para a urna, olhar e escolher entre um cara que foi condenado corrupto, e corrupção não é essa corrupção que mata, como disse o próprio ministro Barroso, não é o pior mal do Lula. O pior mal dele foi financiar ditaduras com o dinheiro público do povo brasileiro, onde o povo ficava enganado e a mídia sempre fazendo aquela festa, aquela distração. A TV tem esse poder, enquanto eles fingiam fazer alguma coisa para o povo e torrava tudo lá, financiando o comunismo, ditaduras que estão massacrando seu povo sem o devido processo legal, sem crime, como aqui também está acontecendo. Então, a nossa luta é, sobretudo, primeiro, detectar a nossa ignorância. Somos ignorantes, em alguma medida, em vários aspectos do cotidiano, de áreas, etc. Então, eu
não me ouso a fazer aquilo que eu que eu não tenho conhecimento. Ou se fizer, eu vou buscar o conhecimento necessário para adquirir aquelas coisas e fazer o que pretende ser feito. Por outro lado, a gente nunca teve a verdadeira educação. Uma verdadeira educação é aquela que liberta. E somente ouvi uma pessoa falar disso aqui e vou aplaudi-lo, o nosso querido professor Oswaldo Bastos, que ele está com um curso sensacional e somente ouvi dele falar das 7 artes liberais. Livros esses que são desconhecidos da classe falante e da classe acadêmica. Isso é triste. Então, se não nos voltarmos a buscar o conhecimento e não ficar ouvindo só narrativas de direita e esquerda, a gente não vai avançar nesse processo. Então, a nossa educação, ela já não era tão boa. Eu, graças a Deus, peguei uma educação razoável. Não fui um cara de uma média espetacular, não. Eu sempre fui medíocre nas minhas notas, mas sempre procurei fazer aquilo com esmero. E a educação, ela só piorou. Então, assim, hoje a educação, aí eu entro na defesa do homeschooling, porque entendo também a limitação daqueles que querem optar pelo homeschooling. Não estamos preparados ainda, mas defendo porque as pessoas não podem ser tolhidas daquilo que elas querem fazer e acham que seja o melhor para suas vidas. A escola, ela simplesmente amarra a inteligência, ela limita a inteligência, ela cria crenças limitantes que impede as pessoas de avançar. Se você pegar as pessoas mais bem-sucedidas na história, elas não foram bem-sucedidas por ter um PhD, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Não, nada disso. São pessoas que não deixaram sua mente ser bloqueada, porque o ensino formal, eles acabam bloqueando a capacidade de inteligir. Aí eu lembro da famosa frase da Hannah Arendt, onde ela diz: a educação totalitária nunca teve como objetivo criar convicções, mas teve o poder de desconstruir ou de impedir as pessoas de formar essas convicções. Então, é isso. Por isso que a gente vê pessoas sem retidão, sem moral, sem parâmetros. A gente vê pessoas que não sabem entre o que é certo e o que é errado, onde existe 2 candidatos e as pessoas, algumas ainda, graças a Deus que não é a maioria, ainda opta por aquele que inegavelmente protagonizou a maior corrupção do planeta, ok? Então, Samuel Jesus, mais uma vez, candidato a deputado estadual pelo PL, 22038.